qual é o valor, o preço do imóvel que eu vou colocar no mercado. Isso é um dos pontos que vai ser determinante em relação à velocidade da venda do seu imóvel. E como colocar um preço no meu imóvel? Automaticamente você sabe o quanto você pagou no terreno, o quanto você gastou para conseguir construir esse imóvel, o acabamento, os detalhes, tudo foi suor do seu rosto durante o período do seu trabalho. Olá, tudo bem? Esse vídeo vem trazer para você uma dica que está vendendo seu imóvel e não consegue vender. Imagina, coloquei minha casa à venda há muito tempo e essa casa não vende. O que eu devo fazer? O que acontece é o seguinte, muitas vezes existem outros pontos a não ser somente colocar a sua casa à venda no mercado e achar que alguém vai chegar rapidamente e comprar o seu imóvel. Às vezes você colocou uma plaquinha sua na frente da casa e está esperando que alguém passe na frente, se interesse, ligue, visite e compre. Pode ser que o mínimo de chances isso aconteça no mercado, mas esse não é o trabalho mais inteligente a ser realizado. Eu acredito o seguinte, eu vou listar alguns pontos que eu acredito que seja a maior verdade para que você consiga vender o seu imóvel com velocidade. O primeiro ponto é o seguinte, qual é o porquê? Qual é o motivo que você quer vender esse imóvel? Tá? O que você vai fazer com esse dinheiro? O que você vai fazer, subinvestir esse valor de que maneira? Você vai comprar outro imóvel? Se você está vendendo para pagar dívidas, para ir embora do país, para morar em outro país, em outro estado, qual é o seu porquê? Você clarificou o motivo do porquê você quer vender? Então esse acho que é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é buscar a concordância familiar. Se você mora sozinho, uma pessoa sozinha, não tem problema. Se você concordou, vai para cima. Agora, se você tem uma família, tem um esposo, uma esposa, o seu cônjuge, seus filhos, a sua família, está em concordância para vender esse imóvel, porque muitas vezes nós, como corretores de imóveis, já adentramos imóveis que estavam à venda e percebemos que o marido queria vender, mas a esposa não queria vender. Estava desigual a ideia, tá? O pensamento estava dividido. Isso quando o corretor de imóveis entra no imóvel e ele percebe essa instabilidade, ele precisa saber que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, nem que ele sente à mesa com todos da família e defina quem está com vontade de vender e quem não está. Mas tenha certeza que nesse ponto, quando você decide vender e a sua família está em concordância para essa venda, tudo facilita e a viabilidade é melhor, tá? Esse é o primeiro passo na minha visão. O segundo passo é você entender a questão da precificação. Qual é o valor, o preço do imóvel que eu vou colocar no mercado? Isso é um dos pontos que vai ser determinante em relação à velocidade da venda do seu imóvel. E como colocar um preço no meu imóvel? Automaticamente você sabe o quanto você pagou no terreno, o quanto você gastou para conseguir construir esse imóvel, o acabamento, os detalhes, tudo foi suor do seu rosto durante o período do seu trabalho. É possível, tá? Você colocar tudo isso no papel. Mas o que vai trazer o valor médio para o seu imóvel é o quanto o entorno está pedindo. Com certeza existem casas ou apartamentos no mesmo condomínio ou casas no mesmo bairro que também está à venda. Procure saber dessas casas o valor de venda comparado ao metro quadrado e o acabamento. Com isso você vai entender o preço médio, tá? É só pegar o valor de venda, dividir pela área construída, você vai ter o valor do metro quadrado. Tendo o valor do metro quadrado, você multiplica pela metragem do seu imóvel. Isso você vai ter o preço médio. Porque não adianta pedir o preço dos sonhos, não adianta pedir o preço que é ideal para que você compre o outro imóvel. Você precisa analisar diversos pontos. E o preço médio de mercado é um deles para poder viabilizar, para trazer uma negociação mais acelerada. Tá? Esses pontos todos você deve absorver de um bom corretor de imóveis ou de uma boa imobiliária que você vai colocar o imóvel para vender. Porque o bom corretor ele não só simplesmente entra no imóvel, faz fotos, pega algumas informações e vai embora. Ele precisa dialogar com os proprietários, ele precisa entender os interesses dos proprietários, entender o interesse da família. Porque se você vai vender esse imóvel para comprar outro com o dinheiro que você vai receber, esse corretor pode desenhar um cenário onde você entregue esse imóvel como forma de cenário, onde você entregue só o complemento dos valores, num processo chamado permuta. Tá? Então são vários indicadores que você deve respeitar. Se fizer tudo de uma forma organizada, seguir o passo a passo, com certeza a venda ou a comercialização do seu imóvel vai acontecer de uma forma mais breve. Tá? Existe um outro ponto muito interessante que nós trabalhamos nos nossos processos, que é o seguinte: não esteja apegado ao acabamento, tá? Acabamento é acessório e acessório é questão de desempate, ou seja,
você vai comprar um imóvel que uma casa tem cerâmica tradicional e o outro tem porcelanato no chão. O porcelanato, só porque você gastou 2 ou 3 vezes mais, não quer dizer que o seu imóvel vai custar 50 mil reais a mais. O porcelanato é questão de desempate. O cliente visitou a outra e visitou a sua. Imagina que as duas casas estejam no mesmo preço, só que a sua tem porcelanato. Automaticamente vai haver um desempate pelo avanço de acabamento. Quando você vai comprar um carro, seja ele esportivo ou não, e você vê 2 modelos no mesmo preço, só que um tem uma roda esportiva um pouco mais cara e o outro não tem. O que acontece? Você acaba utilizando isso como forma de desempate. Vou comprar a que tem a roda esportiva porque achei mais bonito, porque o acessório gera mais valor, tá? Então cuidado com o acabamento. Muitas vezes a gente usa isso como termômetro fazendo o seguinte: o proprietário entra em contato para colocar o imóvel dele para vender. O que nós fazemos? Por gentileza, proprietário, o senhor pode fazer umas fotos breves e me encaminhar? Quando eu recebo as fotos, eu percebo se esse proprietário está apegado aos acessórios ou não. Como? Muitas vezes existem proprietários que fazem foto da mesa, do sofá, de acessório, da geladeira side by side que ele tem, do fogão. Então nessas fotos a gente já interpreta se o proprietário está apegado aos bens materiais, aos acessórios, ou se de fato ele está desapegado, tá? Porque de fato o que vende é o imóvel, é o sólido, não os acessórios. Esse é um bom ponto, porque se você está valorizando, eu sei que você construiu essa casa, que você comprou esse apartamento com o suor do trabalho, com o suor do seu rosto, trabalhando a vida inteira, e eu sei que isso tem valor, mas você tem que entender a parte mercadológica para que você não se iluda e acha que vai vender em 6 meses e acaba demorando 3, 4 anos para vender, tá bom? E por último, eu aconselho que você contrate uma empresa de intermediação que tenha corretores sérios e que possa trazer um serviço com clareza para você, respeitando o passo a passo, valorizando o seu patrimônio e trazendo mais velocidade na sua negociação, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo com essas dicas e até mais!